pregação, a doutrina, o trabalho doutrinário. E nesse momento, né, em que nós estamos passando por essa fase aí complicada na sociedade, no mundo inteiro, né, a pandemia, em que as casas estão voltando pouco a pouco, são poucas as casas que estão com as atividades presenciais, e aqui é uma delas. A nossa casa também, a União Espírita Vida e Luz, já voltou com as atividades, com o novo horário, agora sábados à tarde, às 16 horas. E mais algumas casas, né? Lar de Jesus, Casa Chico Xavier, mas também com a transmissão, agora com as tecnologias que já existiam, mas que poucos adotavam, outros que não podem vir, podem acessar diretamente em casa, através do celular, do computador, do Facebook, do Instagram, né? Então podem acessar o conteúdo doutrinário trazido pelas casas. E hoje nós vamos abordar, como ele falou, Robson, esse capítulo da terceira parte do Livro dos Espíritos, que é o capítulo 2, Lei de Adoração. Esse capítulo é o segundo capítulo desse livro, o terceiro livro. Como nós estamos abordando o Livro dos Espíritos, eu gosto sempre de recordar isso e lembrar que o Livro dos Espíritos é dividido em 4 partes, né? O primeiro livro trata da criação, das leis gerais do universo, né? O segundo livro que trata da vida espírita, esse terceiro livro das leis morais e o quarto livro das esperanças e consolações. Então é importante a gente lembrar sempre disso, porque esse livro, como ele é a obra fundamental da doutrina espírita, que nós temos que ter sempre acesso a fazer sempre as leituras, né, buscar as informações primeiras que os espíritos trouxeram, que Allan Kardec foi o organizador nessa obra. E esse capítulo, Lei de Adoração, né? Esse terceiro capítulo, essa terceira parte do Livro dos Espíritos, e segundo aqueles que fazem uma análise mais aprofundada da obra, uma análise filosófica, vou dizer que é um texto predominantemente sobre a ética espírita, mas que fala também das partes específicas da filosofia espírita, como os pontos de vista econômicos, sociais, educacionais, políticos, ecológicos, jurídicos, gnoseológicos, soteriológicos e epistemológicos. Então, essa terceira parte, ela abrange esses conteúdos aí. E tem uma importância muito grande, porque vai trazer essa visão desses direcionamentos, dessas ordens, dessas regras, ou dessas leis, como quem coloca aí, as leis morais, né? Para que nós possamos, com esses direcionamentos, caminhar nessa nossa encarnação, nessa vida, de maneira mais equilibrada, construir ao longo dessa caminhada, com as nossas escolhas, com as nossas ações, uma caminhada ética, equilibrada, porque, como nós já sabemos, nós que somos espíritas, nós não estamos aqui à toa, né? Essa experiência aqui, dessa reencarnação, ela tem uma importância muito grande. Tem as consequências, tanto nesse presente aqui, como no futuro. Como nós estamos também colhendo aqui agora, as consequências da lei de causa e efeito, em que nós estamos inseridos no nosso histórico espiritual. Então, lei de adoração. Para a gente iniciar essa questão, dessa lei de adoração, nós temos que entender
ponto fundamental, que é a divindade. Deus. Em que, nessa obra do Livro dos Espíritos, a primeira questão, a primeira indagação que Allan Kardec fez aos Espíritos foi referente à divindade. Que é Deus. Mostrando que essa filosofia, essa ciência, essa filosofia espiritualista, como Allan Kardec coloca lá, outra capa, na capa do livro dos Espíritos, filosofia espiritualista, ela é deísta, ela acredita em Deus, ela afirma, e podemos dizer até ratifica, a divindade, Deus. Ela ratifica. Quem é Deus? Ele faz essa primeira pergunta clássica que todos nós conhecemos, mas que tem uma importância, porque ela vai nos trazer e referendar que essa filosofia, claro, espiritualista, tem que falar da divindade, falar do Espírito, falar de nós como indivíduos, e essa divindade que é a causa primária de todas as coisas, a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Uma definição, claro que nós não podemos definir a divindade, porque seria limitá-lo, mas uma resposta inteligente que os Espíritos deram, somando uma série de conhecimentos já trazidos por outros pensadores ao longo dos séculos, ao longo da história, filósofos, que já traziam essa ideia também, com outras palavras, mas nesse mesmo sentido: inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. E que para nós como indivíduos do ser humano, desde que nós começamos os nossos primeiros passos aqui nesse orbe, ou na nossa caminhada espiritual, quando nós começamos a entender ou visualizar, termos a nossa liberdade de ação, de manifestação desse meio onde nós estamos agora, nós sentimos no nosso íntimo a existência de algo superior, de uma força maior, geradora ao longo de milênios, uma caminhada, né, de aprimoramento, como fala André Luiz, e a ciência, na sua busca de encontrar tudo isso, essa jornada milenar, desde o germe, ou como coloca Leon Denis, o grande filósofo espírita contemporâneo de Allan Kardec, do mineral ao vegetal, do vegetal ao animal, ao luminal, hoje nós homens. Então essa jornada, quando nós alcançamos essa condição, então nós sentimos no nosso íntimo uma necessidade de compreender por que tudo isso, e sentimos que existe algo além, ou que comanda tudo isso, que ele vai chamar de Deus. Deus existe, e o homem, nós temos essa necessidade, mas essa intuição dentro de nós, naturalmente, como já foi colocado no primeiro capítulo dessa terceira parte do livro dos Espíritos, a lei natural, que também é a lei divina. Lei natural é a lei divina. As leis da natureza são as leis naturais, são as leis divinas, a lei divina. Então, dentro de nós temos essa intuição de que existe algo superior a tudo isso, que é Deus. E nos primeiros
momentos da nossa caminhada, na busca de entender essa divindade, nós fomos atrás ou observamos a própria natureza e dela extraímos fenômenos, circunstâncias que para nós poderiam ser essas forças que nos guiam, que nos protegem, que nos dão suporte nesse meio. Nos primeiros momentos, como por exemplo, o sol. O sol que brilha todos os dias, que nos dá as energias, ou a energia necessária para que tudo possa florescer nesse órgão, principalmente a natureza vigente naquele momento, as plantas, a fauna, a flora. Então o sol seria essa força superior que nos dá o suporte. Então vamos observar o sol e vamos cultuar, vamos adorar esse sol. Os primeiros momentos desarnando nessa compreensão dessa complexidade desse ambiente, desse universo em que nós estamos inseridos. Então vamos adorar, porque sentimos uma necessidade também íntima dentro de nós de respeito àquela força superior que estava ali nos trazendo essa energia, essa força nos dando esse suporte. Então aí nós iniciamos essa ação natural também da nossa intimidade, da nossa inferioridade, da compreensão que nós somos inferiores. Naquele ambiente rústico, onde animais de grande porte, onde os cataclismos, onde um ambiente muito austero nos causavam dores, sofrimentos. Então necessitávamos de algo superior. Então vamos buscar essa força, essa divindade que ainda não compreendíamos. E assim fomos caminhando. E à medida que fomos nos aglomerando em grupos, surgindo os primeiros núcleos sociais, essa nossa compreensão e essa nossa visão vai se alargando em relação a essa divindade. E a partir daí nós vamos construindo ou trazendo para perto de nós essas divindades através de totens, através de imagens. Então vão surgindo um panteão de divindades, muitos deuses, além do sol, além da lua, além do trovão e de outras forças da natureza, outras entidades. Quando nós vamos observar uma cultura antiga, muito conhecida de nós, a civilização egípcia que desapareceu, o Egito que existe hoje não é aquele Egito de antigamente. Então nós vamos ver na história desse povo um panteão de divindades muito grande, onde figuras humanas e figuras animais, uma junção dos dois, o antroposomorfismo, criando esses seres que talvez, ou no nosso entendimento naquele momento, eram aquelas forças, aquelas entidades ou divindades que nos davam suporte naquele mundo, naquele momento, tentando buscar essa compreensão e cultuando, adorando, trazendo para perto de nós, através dos totens, das imagens, dos rituais, criando formas ou fórmulas para se aproximar ou para entender e para respeitar essas divindades que nos davam suporte naquele momento. A civilização egípcia é riquíssima desse conteúdo
de religião, de religiosidade, com diversas entidades divinas. Por exemplo, o próprio animal crocodilo é uma divindade naquela civilização egípcia, cultuado. Aquele animal de grande porte que seu habitat natural era o rio Nilo, que ainda existe, claro, o rio Nilo, mas que para aquele povo ainda na sua caminhada de amadurecimento, de aprimoramento, achava que aquele animal tinha um poder, porque realmente o crocodilo é um animal de grande porte e poderoso. Então, era algo poderoso, tinha poder, uma divindade, e assim tantos outros. E assim nós vamos observar, trazendo só esse exemplo das diversas culturas antigas, a criação de diversas entidades, divindades, que vão dar esse suporte, que vão dar segurança, vão satisfazer esses povos na sua fraqueza, na sua estrutura social, vigente, e que ainda não tinham esse conhecimento que nós temos hoje, no século XXI, quando nós, ao longo dessa caminhada milenar, acumulamos uma bagagem muito grande de conhecimentos, e hoje nós temos uma visão mais ampliada dessa realidade. Mas nesses momentos, nós, em busca do respeito, cultuávamos a essas divindades de diversas formas, através dos rituais os mais diversos, e até com rituais de imolação de holocaustos, com a matança de animais, ou até de seres humanos, para agradar essas divindades, a adoração dessas divindades. E por que isso? Porque muitas vezes, como acontece hoje, terremotos, inundações, tempestades, cataclismos que traziam muitas dificuldades para aquele povo, secas em tempos muito longos. Então, esses povos muito frágeis ainda no conhecimento e naqueles locais onde eles habitavam, sentiam que essas forças não estavam fugindo, estavam saindo, não estavam mais protegendo. Então, para agradar essas divindades, esses seres, esses deuses, então os rituais, para que esses deuses acalmassem a sua ira e trouxessem novamente a tranquilidade, o equilíbrio, a regularidade na vida comum daquelas culturas. O culto e a adoração. Nesse entender ainda dos povos caminhando no entendimento. No Livro dos Espíritos aqui, Allan Kardec perguntou na questão 649 em que consiste a adoração. Veja, o Livro dos Espíritos foi trazido na segunda metade do século XIX, na França, quando o senhor Allan Kardec vai publicar essa obra, 18 de abril de 1857. Nós já estamos no século XIX, hoje agora nós estamos no século XXI. Mesmo nessa época em que a humanidade já alcança um patamar de conhecimentos, uma soma de conhecimentos, um know-how, ao longo dos séculos, com uma visão mais aclarada, nesse momento a ciência começa a descobrir, ou a desvendar, ou trazer avanços, como a eletricidade, que não existia até então, ou já existia, mas o homem não sabia manipular
controlar. Então começa agora a conseguir manipular, manusear essa força da natureza que antes ele não conseguia. O raio é eletricidade, né? Quando a gente vê um trovão, o trovão é só o barulho daquele raio que, quando ele, com o atrito entre as nuvens e as cargas elétricas na atmosfera, então dá como se fosse um curto-circuito. Quando a gente coloca dois fios, o fio da eletricidade que a gente conhece hoje, positivo e negativo, não sai uma faísca. O raio é a mesma coisa. A eletricidade que o homem não conseguia manipular antes era uma divindade para algumas culturas, né? Não é para todas, né? Mas agora o homem começa a manusear, a entender isso, a dominar essas leis. Então, mesmo nessa época, ainda ele está inseguro e ainda quer entender essa condição da divindade e da adoração. Então Allan Kardec vai perguntar. Como a gente sabe, o Livro dos Espíritos é um livro de perguntas e respostas. Então por que não perguntar a essas entidades que estão nesse mundo espiritual, que agora naquele momento Allan Kardec, com as suas observações, vai entender e trazer de uma forma didática, de uma forma filosófica e científica, toda essa realidade também do plano do mundo espiritual, que também já existe, sempre existiu. Que naqueles tempos antigos, os povos achavam também que eram divindades. A manifestação dos espíritos em várias culturas, como na Grécia, os oráculos, as pitonisas. Então, através desses oráculos, dessas pitonisas, as divindades se comunicavam. Então, agora, por que não perguntar a essas entidades que estão no plano espiritual, têm uma visão mais alargada dessa realidade, em relação a isso, a essa adoração, a esse culto, a essa divindade? Isso é favorável? Isso que está dentro de nós, porque nós nos sentimos fracos diante de tantas grandezas da natureza, que podemos sucumbir a qualquer momento. Os cataclismos, os animais de grande porte, as doenças, que podem ser os castigos que nós estamos recebendo pelos nossos equívocos também, a ira dessas divindades, o nosso pensamento. Aí Allan Kardec pergunta: em que consiste a adoração? Aí os Espíritos responderam: é a elevação do pensamento a Deus pela adoração da alma. Perdão, é a elevação do pensamento a Deus pela adoração, a alma se aproxima dele. Igual no passado, eles responderam uma coisa, né? A elevação do pensamento para chegar, se aproximar dessa entidade, dessa inteligência suprema que agora nós podemos colocar, causa primária de todas as coisas, se aproximar dela, né? Através do nosso pensamento, da elevação do nosso pensamento, e assim agradá-la, acalmá-la do passado. Mas agora nós compreendemos Deus de outra forma, né? E esse sentimento, ele está dentro de nós, como nós falamos no início. Ele é inato, ele é íntimo de nós. Porque também nós compreendemos agora, e a doutrina espírita traz isso, os Espíritos nos revelaram, que nós também somos essas partículas divinas. Porque Deus é a causa primeira de todas as coisas. Então nós somos criaturas, como as religiões colocam, criaturas de Deus. Também nós somos, e
Jesus no Evangelho vai dizer que nós também somos divinos. Quando ele diz, vós sois deuses, a nossa compreensão já está se alargando em relação à divindade. Jesus, há 2000 anos, vem ratificar esse entendimento dessa divindade, como aquela cultura, o povo judeu, que vai ter um entendimento mais aprimorado e nos mostrar que só existe uma divindade. Existe só uma força superior que comanda, ou que criou, ou não, que criou tudo isso. Diferente do passado, muitas divindades, muitas entidades, como os gregos colocavam, o universo é habitado por muitas inteligências, ou muitos deuses. Então nós sentimos essa necessidade de adoração. Aí Allan Kardec pergunta, nesse universo de culturas, houve alguma cultura, algum povo, que não teve essa intuição dessa divindade e de adorar essa divindade? Os Espíritos vão responder também claramente, não, todos eles tiveram essa intuição dentro deles. Faz parte da lei natural em que nós estamos inseridos, que vem trazendo esse primeiro capítulo dessa terceira parte. Isso faz parte. Então todos os povos tiveram essa intuição. Todas as culturas têm essa necessidade de adoração. Emmanuel, no livro Caminho, Verdade e Vida, na mensagem 101, quando ele traz o título da mensagem, Tudo é Deus, ele vai, eu só pensei uma frase que ele diz assim, o homem nada pode sem Deus. Emmanuel vai colocar isso no contexto da mensagem que ele traz, fazendo uma reflexão em torno da passagem que Jesus vai falar. E ele vai dizer, o homem nada pode sem Deus. Quando eu li isso, eu me lembrei daquele navio de grande porte, que foi o primeiro navio de grande porte que foi construído no século passado, que todos vocês conhecem porque ficou muito famoso, né? O Titanic. Todo mundo conhece, já ouviu falar do Titanic, né? Foi uma obra monumental de engenharia para isso, que levava milhares de pessoas para uma viagem longa, muitos tripulantes, muita carga. E ao zarpar do porto, aqueles que trabalharam, os responsáveis pela companhia que gerenciava aquela companhia de navegação, falou assim, que aquela construção era tão grandiosa que nem Deus fazia com que ele naufragasse. Então vejam, à medida que o homem, por que eu estou trazendo isso? À medida que nós vamos avançando na ciência, conhecendo as leis da natureza, conseguindo manipular, conseguindo entender como funciona a natureza. Então esse homem, ele vai ganhando uma soberba e vai entendendo essa divindade que antes do tempo primitivo era o suporte diante das instruções difíceis, e agora o homem, com o conhecimento a mais, achando-se superior, achando imbatível, vai fazer uma colocação desse corpo,
como arraigado do seu egoísmo e do seu orgulho. Quando os Espíritos trazem a resposta, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, eles estão sendo racionais, equilibrados, humildes. Mas o materialismo que naquele momento, com o avançar da ciência, o desvendar das leis, o entendimento, o homem vai se achando que a divindade está muito distante ou que ela não existe mais, o materialismo. E vai trazer colocações como essa, como ele que nem Deus fazia com que aquele navio naufragasse. Na primeira viagem que ele fez, ele naufragou. Calma, o que é que você está dizendo? Foi Deus que naufragou, que fez com que o navio naufragasse? Foi a ira divina? Opa, nós temos que fazer uma análise aí disso, né? Não foi bem isso que aconteceu. Porque aí nós estamos colocando a divindade novamente naquele patamar do primitivismo, quando nós iniciamos a nossa jornada, a nossa caminhada aqui, que achando que o Deus era vingativo. Uma coincidência, né? A doutrina espírita diz que nada é por acaso. Uma coincidência, mas para mostrar ao homem que ele é falho, que ele se equivoca ainda. Mas não foi a divindade que fez, foram as circunstâncias, a falta de atenção. Naquela viagem longa, aqueles que estavam responsáveis, os tripulantes do navio, do leme do navio, estavam sossegados, não fizeram as observações necessárias do caminho em alto mar. E uma pedra gigantesca de gelo, segundo as informações da época, né, ou da história vigente, chocou-se com o navio, fazendo um rasgo no seu mastro, fez com que ele sucumbisse. Mas não foi a divindade. Não foi a divindade. Mas isso serve para mostrar para esse homem, para nós, que nós não somos esses seres superiores. Nós estamos no limite da nossa jornada ainda, no limite de se manifestar nesse ambiente onde nós estamos. Nós temos limites. E a ciência e a jornada vai nos mostrando isso. Os nossos sentidos são limitados. Diferente, por exemplo, de alguns animais. Por exemplo, o cachorro, ele tem um sentido do olfato, da visão, da audição muito mais apurado do que o nosso. Então nós somos limitados ainda. Mas nós, na nossa arrogância intelectual, nessa jornada de aprendizado, já estamos achando que a divindade ela não existe, que a divindade é uma suposição. E à medida que o homem observa o universo afora hoje, nesse século, nesse momento, a imensidão desse universo, muitas vezes ele se pergunta: onde está a divindade? Onde está a divindade? Mas Emmanuel coloca aí, nessa obra, que o homem nada pode sem Deus. Mas por que isso? Devido à nossa condição ainda frágil, nós necessitamos, é uma questão psicológica, que a ciência hoje já está trazendo, necessária, de nós termos algo em que nós podemos nos assegurar. E a divindade, ela serve para isso. Quantas e quantas vezes nós, quando nos levantamos pela manhã, ao iniciar a jornada, quem é católico, faz o sinal da cruz, faz uma oração,
pede suporte para essa divindade, que é espírita também, que é de outra religião também. Então e como nós nos sentimos fortalecidos quando nós fazemos isso. Quando nós não fazemos, que acontece uma circunstância de desequilíbrio no nosso dia, aí nós nos voltamos: eu esqueci de fazer minha oração, eu esqueci de agradecer, eu esqueci de, né? Eu estou longe. Então essa adoração, ela é um suporte psicológico para nós, e foi a própria divindade que criou isso para nós. Eu não sou psicólogo, mas a psicologia, ela vai trazer isso, vai nos mostrar essa condição, né? Então nós nos sentimos fortalecidos. Por quê? A divindade está presente, ela está nos dando suporte. Que bom! Quando eu me afasto, eu fico vulnerável, né? Então essa necessidade ainda íntima de adoração, essa necessidade que nós temos de adoração. Hoje em dia, em pleno século XXI, quantos festivais, ou quantos festivais religiosos existem no mundo que juntam milhões de pessoas? Dezenas de festivais, com esse intuito do culto e da adoração. O cristianismo católico romano, a divindade maior, Deus, mas subordinadas a ele, nós vamos encontrar quem que nós podemos, através deles, chegar mais perto da divindade maior. Se nós somos católicos, os santos, não é? Os santos, se fossem divindades, né? Divindades, e nós é que colocamos o título nele de divindade, porque quem santifica aquelas personagens são os eclesiásticos, o Papa. Somos nós que tornamos esses seres divinos. Veja como a nossa necessidade ainda, né? A nossa fragilidade ainda de adoração. Então nós temos esses diversos festivais, e dentro desse ciclo aí, vamos ver na cidade de Belém do Pará, que aconteceu agora no mês de 11 de outubro. Não sei se aconteceu, porque está com essas restrições aí da pandemia, né? É o Círio de Nazaré. Então, quando milhões de pessoas, vamos dizer milhões, né? Segundo a mídia jornalística, as pessoas se aglomeram ali para louvar, cultuar, adorar aquela divindade subalterna que é a Santa Maria de Nazaré, né? Segundo a tradição católica. Então a adoração, essa necessidade que nós temos ainda dentro de nós, diante das nossas fragilidades, dentro da nossa cultura, dentro da nossa religião, da nossa religiosidade. A adoração. Então as pessoas se aglomeram ao redor de um, como é que chama aquele, um andor, é o andor, né? Que carrega a imagem da santa. E é interessante porque nesse festival existe uma corda imensa, muito grossa, que as pessoas fazem de tudo para se agarrar naquela corda para receber as benesses da divindade, né? Então vejam a adoração, esse momento ainda onde nós já temos uma visão mais ampliada, mais arraigada dessa divindade, da divindade, onde nós observamos o universo e vemos que essa divindade ela é muito, muito mais superior do que aqueles atributos que nós damos a ela. Mas nós ainda, na nossa pequenez, ainda
participamos, buscando dessa ritualística ainda, eu não vou dizer atrasado, mas muito presa aos nossos conceitos primitivos ainda. Esse é um dos exemplos, o Círio de Nazaré. Não é nenhuma crítica aqui, ok? Eu só estou colocando, mostrando a realidade, mostrando ainda a nosso íntimo de adorar, de cultuar a divindade. Mas vamos para o continente asiático, vamos lá para uma cidade na Arábia Saudita chamada Meca, de uma cultura diferente, muito diferente da nossa, a cultura árabe, com a religião do Islã, do islamismo, onde nessa cidade uma pedra, que foi encontrada por aqueles adeptos do islamismo, e para eles tem um significado místico, tem um significado profundo de religiosidade, de força superior, que os protege, que dá forças para aquele povo. E eles se reúnem em uma praça imensa nessa cidade de Meca e vão cultuar a divindade maior, Alá, vão se martirizar, vão fazer seus pedidos, vão dar voltas e mais voltas, uma procissão de saída de outras cidades longínquas para essa cerimônia religiosa de adoração na Arábia, na cidade de Meca. Milhões de pessoas. Outro exemplo de adoração, de culto, ainda muito arraigado no ser humano, na cultura do hinduísmo, dos hindus na Índia, onde eles se reúnem na foz de 3 rios, um deles é o Rio Ganges. Milhões de pessoas ali, em determinadas datas, se reúnem ali para cultuar as diversas divindades daquele povo, que ainda cultua um panteão muito largo de divindades, a cultura hindu. E lá eles vão mergulhar nas águas daqueles rios, onde eles se juntam, para se purificar, para se limpar. Ainda com esse entendimento de que isso vai lhe fortalecer, vai lhe dar ânimo, como naquele que vai segurar a corda lá no Círio de Nazaré, aquele que vai se martirizar e dar voltas e mais voltas em torno daquela pedra que foi um meteoro que caiu aqui na terra, na cidade de Meca, como aqueles também que faz a sua prece ao levantar de manhã ou ao deitar à noite, ou faz o sinal da cruz. Todos eles, todos nós ainda temos essa necessidade de adoração. Ainda faz parte de nós. E vai continuar. Mas, porém, nós somos espíritas. A doutrina espírita é trazida por Allan Kardec. E quando Allan Kardec traz a doutrina espírita, o que ele pensa? Vai ser uma transformação, uma revolução dessas informações, ou essa revelação, esse descortinar para a humanidade. Porque com esse entendimento mais alargado dessa realidade, da divindade, nós poderemos amadurecer, sair desses atavismos ainda do passado, que ainda geram conflitos, geram discórdias, geram guerras, geram afastamento, por não entender a divindade de uma forma plena e ampla. Mas vamos dar tempo ao tempo, né? Vamos dar tempo ao tempo. Daqui mais uns 1000 anos, nós estaremos mais maduros, com certeza, mais maduros. Mas daqui para lá nós ainda vamos continuar ali nessa caminhada de adoração.
E já encerrando, eu vou trazer outra passagem de Emmanuel, quando ele diz assim, no livro Vinha de Luz, um desses livrinhos de mensagens trazidos por Emmanuel, e aqui na quarta-feira tem comentários por Emmanuel, né? Então, no livro Vinha de Luz, a mensagem 21, tem o título Oração e Renovação. Eu não vou ler a mensagem toda, mas eu pensei um dos parágrafos que Emmanuel nos traz em relação ao tópico que ele está fazendo no comentário da passagem evangélica. E ele diz assim: na essência, não é o Senhor que necessita de nossas manifestações votivas, mas somos nós mesmos. Que devemos aproveitar a sublime possibilidade da repetição, aprendendo com a sabedoria da vida. O que Emmanuel está nos dizendo com isso? Essa adoração, esse culto, nossas preces, e nós direcionamos muitas vezes a atividade. Claro que também nós, vamos ressaltar aí, nós somos espíritos, sabemos que nossas preces são ouvidas, e outros, aqueles que ouvem, vêm nos auxiliar, né? É como quando a gente pede socorro aqui no material, alguém escuta e vem nos auxiliar. A prece é escutar. Mas essas rogativas, esses cultos, eles servem para nós mesmos, como a gente falou no início. Nós nos sentimos mais fortes, protegidos, e assim nós conseguimos caminhar diante das circunstâncias, diante das dificuldades do dia a dia, e assim conseguimos realizar nossas tarefas, conseguimos passar pelas dificuldades, pelos sofrimentos que nos advêm, mais fortes, mais tranquilos. Vamos deixar de sofrer? Não. Mas essa adoração, esse culto, essa prece, essa rogação, ela serve para nós mesmos. É um mecanismo que foi a divindade que criou. Foi a divindade que criou. Nosso cérebro, a neurolinguística, eu não sou um conhecedor disso não, mas aqueles que trabalham com essa ciência, uma ciência nova, né, nas indústrias, hoje no capitalismo, nesse mundo aí, mercado, né, econômico, as pessoas precisam trabalhar e precisam ser estimuladas. Por exemplo, os vendedores. Então lança-se aquelas ideias, você pode, você é capaz, e o seu cérebro trabalha ali e faz com que você seja capaz, você saia daquele momento de estagnação que você foi. É um mecanismo que movimenta o seu psicológico, o seu cérebro, que trabalha ao seu favor. Sempre trabalha ao nosso favor. Até quando nós dizemos, não, eu não consigo, ele vai trabalhar para que eu não consiga, eu não vou fazer nada mesmo. Eu sou fraco. Você é fraco. Mas quando nós dizemos, eu sou forte, eu consigo, eu realizo, eu posso fazer qualquer coisa, como disse Jesus. Vós sois deuses. Podereis fazer o que eu faço e muito mais. Esse fator psicológico da oração, da rogativa, da adoração, faz com que nós sejamos deuses, como Emmanuel diz. Serve para nós mesmos, porque Jesus, que está nas esferas espirituais, não precisa que a gente esteja cultuando ele, não. Os seres espirituais das altas envergaduras não precisam, né? Deus, inteligência suprema, precisa que nós estejamos fazendo ainda adoração por rituais. Nós já saímos, mas ainda existem culturas ainda, né?
a disparidade é muito grande ainda. Mas ainda se faz necessário, devido à nossa condição evolutiva. E à medida que nós alcancemos outro patamar, nós vamos entender essa divindade de uma forma mais completa, mais ampla, e essa rogativa ela se faz naturalmente com o nosso entendimento, com a nossa postura, na nossa caminhada, na nossa vida. A postura equilibrada. Então, foram esses tópicos que nós vimos hoje, dessa lei de adoração, nesse capítulo 2 do livro dos Espíritos, da terceira parte, né, das leis morais. Então, que possamos amadurecer, entender, mas continuemos louvando, né, a divindade, porque nós faz bem, não faz mal não, faz bem. Muito obrigado a todos, boa noite, muita saúde para vocês nesse momento, né? Equilíbrio, para que a gente não possa entrar nesse desequilíbrio aí, usando as máscaras, caminhando com equilíbrio, como as autoridades vêm nos pedindo, até que nós vamos alcançar uma condição melhor e vamos sair desse momento, se Deus quiser.